Fala galera, beleza? Tranquilo? Ó, hoje vamos soltar o poder nessa primeira aula de ondas. Isaac, que onda é essa? Isso aí, nessa primeira aula de ondas. Um mini curso de ondulatória, porque ondulatória cai em todos os concursos militares aí, né? SpaceX, Cefom, Escola Naval bastante, EFON também, né? Então é um assunto que é bom a gente ter em mente, a gente saber a definição correta, né? Isaac, o que é uma onda? Cara, uma onda é basicamente um distúrbio. Um distúrbio, sim, é uma perturbação em um determinado meio, né? Então eu quero dizer que uma onda é basicamente, ela se propaga em um meio e essa onda é basicamente uma perturbação. Ou seja, se o meio que eu estou dizendo, sei lá, se eu pego o ar, por exemplo, e eu emito uma onda, essa onda vai causar um distúrbio neste meio, certo? Então ali naquele local, nas proximidades da minha propagação, haverá um distúrbio e esse distúrbio é a minha onda, certo? Então a gente consegue entender que a onda, a definição, é basicamente, um distúrbio em um meio, certo? É basicamente um distúrbio em um meio. Então, aí que a gente entra em onda mecânica e onda eletromagnética, mas esse distúrbio, ou seja, a perturbação ela se propaga neste meio. Então, ela também, este distúrbio se propaga no meio. Safo? Isaac, entendi. Então, basicamente, é um distúrbio, ou seja, uma perturbação, e esse distúrbio se propaga no meio que a gente está falando aqui, no meio que a gente está analisando. Isaac, ondas mecânicas, cara, seu professor, então, se você não viu, as ondas mecânicas são basicamente tipos de ondas que não se propagam no vácuo, mas não somente se propagam no vácuo, ela depende do meio para que eu consiga diagnosticar a sua velocidade, ou seja, a velocidade de uma determinada onda mecânica, ela depende do meio. O que eu quero dizer? Que a velocidade da onda no ar, ela vai ser diferente da velocidade dessa mesma onda na água. O que eu quero dizer? Quanto mais maleável o meio for, certo? É mais fácil eu tirar esse meio da inércia, mediante a esse distúrbio, a esta perturbação, certo? Consegue compreender? Isaac, então esse distúrbio vai fazer com que o meio saia da inércia. Digamos que eu pego o ar parado ali, eu emito uma onda ali, então a tendência é aquele distúrbio tirar o meio da inércia. Legal? E aí que entra o lance da força restauradora, que vai fazer com que este meio, a tendência do meio voltar ao seu equilíbrio. Isso aí dá uma conexãozinha lá com o MHS, né? Mas vamos entender ondas mecânicas. São ondas que não se propagam. E morreu. Que não se propagam. Não consegue, né? No vácuo. Conseguimos entender isso? Não se propagam no vácuo. Ou seja, ondas sonoras. Ondas nas superfícies da água, porque, lá no mar tem aquelas ondas, né? Que são as ondas bidimensionais. Então, ondas sonoras, ondas
ondas nas superfícies da água, ondas na superfície Tu é cego! da água, certo? E etc, né? Porque há outros casos de outros tipos de onda mecânica, sei lá, um puxo em uma determinada corda. Se eu tenho uma corda tensionada, eu dou um tapa transversal a essa corda aí que a gente vai falar, aí a gente começa a perceber uma onda se propagando naquela corda lá, mediante a nossa do nosso tapinha ali, né? E uma coisa importante que você tem que entender, isso é muito importante, Isaac, por que você falou aqui, ó, que ela se propaga no meio? Ou seja, uma onda, isso é muito importante, onda não transporta matéria. Onda não transporta matéria. Se a onda não transporta matéria, Isaac, ela transporta o quê? Energia. Por isso que, tipo assim, eu tenho uma energia armazenada e essa onda ela vai transmitir a energia, certo? A energia fornecida. Show de bola? Se eu tenho, Isaac, eu quero. Então o que você quer dizer? Se você der um tapa na corda, a corda não vai até você, certo? A energia vai chegar por conta desta onda, certo? A matéria em si não vai, a corda não vai, mas a energia vai ser transmitida por meio desta corda aí. Consegue compreender? Isso é muito importante, a onda não transporta matéria, e sim energia. Legal? Sacou? De boa? E como a gente está falando de uma velocidade ali, é intuitivo que o tipo de energia influente ali é a nossa energia cinética, certo? Assim como a gente pensa lá no MHS, que em alguns pontos eu tenho uma energia potencial máxima, em outros pontos eu tenho uma energia cinética máxima. Perceba que a energia é muito influente. Então a gente tem que ter em mente que não transporta matéria e sim energia. Sacou? Vamos voltar aqui para ondas eletromagnéticas. Quando eu falei da água aqui, ó, aqui se propagando, vaca, etc., essas ondas aqui, elas dependem do meio, certo? Então, o que eu quero dizer? Quanto mais volátil o meio for, quanto mais longe do estado sólido o meio estiver, a velocidade da onda será maior, certo? Porque é muito mais fácil eu tirar esse meio da inércia, visto que eu estou no meio mais distante do meio do estado sólido, não é verdade? Então o que você quer dizer, Isaac? Cara, eu quero dizer isso aqui, pensa comigo. Quando você coloca uma caixinha de som dentro d'água, você consegue perceber que a caixinha de som aqui no ar, ela vai ter um som diferente? Então perceba que eu estou falando de onda sonora e é uma onda mecânica. Então, o que eu quero dizer? Que a velocidade da onda está diretamente ligada ao meio. Então, quanto mais maleável o meio for, maior será a velocidade da onda. Sacou? Mais fácil tirar o meio da inércia. Então vamos para ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas se propagam tanto no vácuo, tanto no meio mecânico, né? As ondas eletromagnéticas, ó, se propagam tanto no vácuo quanto nos meios mecânicos. Isaac, o que você quer dizer? Cara, ela se propaga no vácuo. Ou seja, se você assistir um filme e lá no filme ocorreu uma explosão de um foguete no espaço e você ouviu o som, isso é mentira. Porque você sabe que ondas sonoras não se propagam no vácuo. Mas isso aqui, ondas eletromagnéticas? Ondas eletromagnéticas. Como exemplo, a nossa luz. Ó, se propagam no vácuo, não é mecânico.
ou seja, a nossa luz. Exemplo, a luz. A luz é uma onda eletromagnética? Sim, a luz é uma onda eletromagnética. Por quê? A luz, a gente consegue entender a luz, basicamente, a luz, na verdade, ela se propaga por conta do seu campo magnético. Eu tenho dois campos, na verdade, né? Eu tenho tanto o campo elétrico como o campo magnético, certo? Então a luz é uma onda eletromagnética. Show de bola? Quando a gente começa a estudar radiação, a gente percebe que a luz é capaz de mudar a temperatura de um corpo, né? Então a gente está trabalhando com... A gente consegue entender que a luz, ela é uma onda que se propaga no vácuo e no meio mecânico. E a luz, ela está diretamente ligada ao campo magnético. Ela não está diretamente ligada ao meio aqui, ela está diretamente ligada ao campo magnético, certo? Então, a velocidade da luz no vácuo é aproximadamente a velocidade da luz no ar. Show de bola, galera? Show? Que a velocidade do vácuo é 3 vezes 10 oitavos metros por segundo. Conseguimos entender isso, a diferença entre, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas? Sacou? Agora vamos para ondas transversais. Tipos de onda, né? Cara, uma onda transversal é basicamente quando a gente vai emitir uma onda e essa emissão vai ser dada, basicamente, o meio... Como eu posso explicar assim para ficar mais nítido para vocês? Digamos, se eu tenho uma corda, certo? Então, se eu emitir uma onda, essa emissão vai ser perpendicular ao sentido de propagação dessa onda. Isso é uma onda transversal. Então, uma onda transversal é basicamente, uma onda transversal é basicamente perpendicular ao sentido de emissão. Então, o que eu posso dizer aqui? Digamos que eu tenho uma corda, certo? Aí, perceba que o sentido de propagação é esse. Então, o sentido de propagação, vou ilustrar um vetorzinho aqui, só para a gente conseguir perceber. Vou ilustrar um vetorzinho V para cá, certo? Então, o sentido de propagação é esse. Então, perceba, que a emissão é diferente, né? Então, se eu emito um pulso aqui, perceba que, são vetores ortogonais. Ortogonais não, né? Perpendiculares. Sacou, pessoal? Então, o que a gente consegue entender? Uma onda transversal é basicamente perpendicular ao sentido de emissão. Saca? Emissão. Isaac, uma onda longitudinal está no mesmo, está no mesmo sentido de emissão. Isaac, essa aula é só teórica, eu não estou vendo uma conta, você vai ver. Então, cara, o que eu posso fazer? Se eu pegar uma onda aqui, se eu pegar essa ondinha feia aqui, então, o que eu quero dizer? Se eu tenho, é bom ressaltar, tá? Que aqui na transversal a gente pode dar exemplo com uma onda sonora, saca? Então aqui, perceba, o que a gente pode entender aqui? Que se a emissão estiver no mesmo sentido de propagação da onda, a gente afirma que a onda é longitudinal. Isso é muito importante, cara. Cai em todos os concursos lá essa bobeirinha, sacou? Cara, isso aqui é análise gráfica. Vamos analisar o gráfico, porque o gráfico vai nos fornecer equações. E com isso a gente consegue chegar na equação de uma onda. Sacou? Sacou, galerinha? Então vem com o papai. Eu vou ilustrar um gráfico aqui, Na verdade, uma função, né? Uma função de x e y. Então eu vou ilustrar uma função de x e y. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Vem com o papai, Vamos fazer algo desse tipo. Aqui esse instante, esse ponto aqui é um instante para t 0 segundos, certo? Então x é 0 quando, um instante t aqui é igual a 0 quando x é 0. Então, eu tenho uma onda,
uma onda aqui, que ela veio daqui para cá, certo? Então, cara, se a velocidade dessa onda é constante, perceba que esse instante aqui é zero, esse instante é um instante t, né? Esse instante é um instante t. Então, basicamente, em x, essa onda andou v vezes t. V vezes t. Certo? Certo, Isaac, entendi. Essa onda andou v vezes t. Então, daqui para cá, ela andou v vezes t. Só que, cara, você que é estudante de função trigonométrica, você sabe que o caráter dessa onda aqui, o deslocamento dela é parecido com algumas funções trigonométricas, né? Você consegue perceber que é a cara de uma funçãozinha seno, não é? Então, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que y, vamos lá, y, ele envolve essa função seno, eu tenho x, certo? Que x está variando e y está variando. Só que a gente consegue relacionar essa funçãozinha seno. Vamos lembrar de uma função seno? Sei lá, uma função seno y é igual a seno, vou colocar aqui a vezes seno de um ângulo qualquer, x, né? Isaac, aí, o que você vai fazer? Cara, esse A vai indicar a amplitude dessa onda. E esse x aqui indica basicamente o período dessa função, né? O que é o período? É basicamente o intervalo de tempo necessário que ele vai completar uma oscilação. Ou seja, o intervalo de tempo para que tudo venha a se repetir. Sacou? Então, a gente consegue entender isso aqui como uma função seno. E a gente sabe que o período, vou colocar aqui no canto. Então, essa parte aqui, a dedução, é uma parte complicada e requer tempo. Então, para o vídeo não ficar longo, cansativo para ti, eu vou fazer numa próxima aula a dedução completa de uma equação de uma onda. E a gente vai usar um pouquinho de cálculo derivada para a gente entender melhor. Sacou? Pô, quero fazer na próxima aula, pelo amor de Deus. Se tu entendeu essa parte teórica, é fundamental você conhecer a matemática envolvida neste fenômeno. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Fui!